Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula nesse reta final de projeto de vida. Passou tudo tão intenso, não foi, Armando? Opa! Tudo tão rápido, assim, foi correndo. Mas a gente também é professor e sabe que vocês aí na escola já estão loucos para ter férias. A gente também tá, mas foco, força, vamos embora nessa reta final, com sangue nos olhos, fechar com chave de ouro. E aí a gente convida para vocês hoje, nesse nosso finzinho, começar a falar a respeito dos sonhos novamente, que a gente trouxe a temática bem no comecinho. Então, nosso título é hoje qual mesmo? Regue seus sonhos. Estão fazendo aí, né? Um reggaezinho? Um reggae dos sonhos, né? Trazendo essa ideia de que a gente tem que cuidar, né? Quando a gente está regando e trazendo aí para a ideia das plantas, né? Quando você tem uma plantinha em casa ou vê sua mãe, sua avó cuidando ali de uma plantinha, de um jardinzinho, né? Você vê aquele cuidar, né? Aquele carinho. Então, é trazer essa ideia também de que é importante a gente cuidar, a gente ter um carinho, a gente sempre ali olhar para os nossos sonhos, né? Junto com a gente aqui, comigo e com Yolanda, tá a Vitória, fazendo a interpretação para as Libras, né? Deixando nossa aula mais acessível ao 7º ano. Vamos começar o quê? Relembrando, né? Sim, lembrar é bom de tudo que a gente está vendo. Olha lá. Exatamente. Vocês viram que aula massa a gente fez aqui na cidade do Recife, falando sobre, não só sobre a democracia, mas sobre os poderes, né? A gente falou sobre o Ministério Público e para isso a gente trouxe essa chargezinha aí, né? Que lembra a gente quais são os 3 poderes, né? Então tá aí, eu elaboro as leis, o outro eu aplico as leis e o outro eu administro, né? Então, se você não viu a nossa aula passada, vai lá na playlist do YouTube ou no aplicativo Educa Recife, busca lá Projeto de Vida e assiste, que tá muito bonita, tá muito massa. Tá do jeito que a gente gosta também, né? Passeando pela cidade, apresentando aqueles prédios bonitos, qual a função deles, quem é que trabalha lá. Porque muitas vezes a gente está aqui na cidade e só olha as coisas, mas não presta atenção, não procura saber. E esse prédio, do que é? Qual é a história dele? Quem é que trabalha aí? Quem é que faz? Porque tudo isso, gente, faz parte da nossa cidade. Tudo isso faz parte da nossa democracia também. Então é muito importante que cada vez mais vocês se apropriem, vocês saibam do que é que a gente está falando quando fala em democracia, tá? A gente gostou muito de fazer essa aula. Voltem lá, deem uma olhadinha. Exatamente. E hoje a gente vai avançar justamente trazendo desse reggae, do regar que Armando falou, né? Exatamente. Como é que é isso de regar os seus sonhos? Para falar em sonhos, a gente traz, para começar essa aula, um vídeo com uma poesia. Vamos ver juntos e juntas? Sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser. Porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Clarice Lispector, O Sonho. Eita, vejam só, para quem não conhece Clarice Lispector, viu, gente? Tá na hora de conhecer, viu? Grande escritora, daqui da nossa cidade, tem até uma estátua em homenagem a ela, né? Aqui na Praça Maciel Pinheiro. Isso. Então, ela vem falando a respeito disso dos sonhos e vejam que até sentimentos que a gente acha que é um sentimento que não quer ter, como a tristeza, ela diz que a tristeza faz a gente mais humano. Então, todos esses sentimentos, todas essas dificuldades até, elas fazem parte da humanidade, elas fazem parte da vida. Então, para a gente poder realizar esses sonhos, para a gente poder avançar na nossa vida, a gente tem que estar integrando tudo isso que faz parte do nosso ser. Ao longo da nossa aula, a gente vai estar trazendo isso, do que a gente viu desde nossa aula magna, de que os sonhos,
eles podem sim se realizar à medida que a gente vai trabalhando para isso. Exatamente. E aí a gente já começa com essa pergunta que vai chegar na tela aí para vocês, ó. Qual a importância dos sonhos em sua vida? Então, como Yolanda falou, na nossa aula magna, a gente já trabalhou um pouquinho sobre isso aí, o baobá, né? Aí no meio a pintura do Jeff Allen, né? Aquele artista que a gente entrevistou, ali o teatro, né? Que foi quando onde a nossa aula começou, tá? Então, o projeto de vida, os sonhos, eles são o início, né? O início do nosso projeto, o início da nossa caminhada. A gente tem aquele movimento, né, de buscar, né, de ver aquela realidade que a gente imaginou, aquele lugar bom que a gente pensou, a gente chegar nesse lugar bom, né? Então, para chegar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que caminhar, não é isso? Então, essa ideia, né, dos sonhos, da importância dos sonhos, é fundamental para a aula de hoje que vocês reflitam sobre isso. Tá? Então, por isso que a gente deixa essa pergunta aí no começo e, obviamente, vocês mesmos que vão poder responder, né? Uhum. Tem aqui um videozinho. Quer falar, Yolanda, antes do vídeo? Quero, sim. Então, esse vídeo foi bem bacana de fazer, porque fizemos com 2 colegas que estão aqui atrás das telas, né? A nossa intérprete Raquel e o nosso produtor Jonas, pessoas jovens como vocês, um pouco mais velhas que vocês. E é justamente isso, para os sonhos, como a gente vai vendo, né? A gente que tem um pouco mais de idade já sonha há mais tempo do que vocês. Mas aí os sonhos, eles vão, às vezes, se realizando, às vezes transformando em outros sonhos. Mas para a gente poder realizar, primeiro a gente se faz essa pergunta: isso realmente é um sonho? Qual a importância que ele tem em minha vida? Como é que eu posso realizar esse sonho? Então a gente fez essa pergunta, tanto para Raquel quanto para Jonas. Qual a importância dos sonhos em sua vida? Vamos escutar nossos colegas agora? Vamos lá. Essa pergunta a importância dos sonhos nas nossas vidas permeia a gente desde que a gente é criança, né? E eu acredito que ela vai variando conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, e o mundo também, com todas as nossas experiências e vivências, influenciam muito nos sonhos que a gente vai tendo, e alguns vão se realizando e outros não. E aí eu acredito que isso seja meio que um impulso para a gente continuar, para a gente seguir, sabe? Sempre acreditando, sempre... Enfim, que os nossos sonhos possam se tornar realidade algum dia. Alguns são bem mirabolantes, outros nem tanto. Mas eu acho que seja esse impulso, sabe? Esse impulso invisível que ajuda a gente a continuar essa jornada da vida. Gente, muito bom, né? Veja como ela coloca assim como um impulso. O sonho, ele foi esse impulso. Vamos parar para pensar numa realidade assim prática. Se você sonha em ser jogador de futebol, vai ser do nada que você vai virar jogador de futebol? Não, né? Vai ter que treinar muito, vai fazer muito teste, vai cuidar da alimentação, vai estar fazendo atividade física. Então você tem esse sonho, mas aí como é que vai fazer para poder tirar do papel? Veja isso que Raquel trouxe, esse impulso que o sonho dá. Imagina se a gente vivesse numa condição em que a gente não pudesse imaginar, mano. Pois é. Não pudesse sonhar. Ia ser bem menos colorido, né, o mundo da gente, com certeza. Pois é. E agora, vamos ver o que Jonas fala a respeito dos sonhos? Jonas. Vamos lá. Nunca respondeu aquela pergunta quando criança, o que você quer ser quando crescer? Então, falar de sonhos na vida de uma pessoa é meio que uma expectativa, é como nutrir algo que vai acontecer no futuro. Então, eu acredito que os sonhos, para mim, na minha vida, foi meio que um norteador para que eu pudesse seguir, né, os meus sonhos, os meus objetivos. Então, desde criança, quando a gente é perguntado sobre essa pergunta do que você quer ser quando crescer, é justamente para você refletir sobre o seu caminho futuro, né, e criar metas e desafios que farão parte da sua trajetória até o seu destino. Então, os sonhos fazem parte da minha vida desde pequeno, e acredito que vocês também têm sonhos e objetivos e metas. E é isso. Que
que massa. Então, a fala do Jonas me remete muito àquela coisa de que ao longo da vida a gente vai mudando, a gente vai... Quando a gente tem conquistas, a gente olha e diz, nossa, mas aí eu quero um pouquinho mais, ou não é o que eu imaginava, enfim, a gente tem esse norteador, né, esse caminhar, como ele fala aí, né, que vai acompanhar a gente desde criança. Às vezes a gente demora a encontrar ali um objetivo para seguir, né? Então também tem o tempo de cada um, sabe? Muitas vezes a gente tem que se conhecer, a gente tem que vivenciar determinadas coisas para poder ter a noção real do caminho que a gente quer trilhar, né? Na medida em que a gente está nesse processo, a gente vai ali experimentando, a gente vai percebendo quem nós somos, né? Porque isso faz com que a gente saiba quando chega a esses lugares, né? Esses lugares de conquista. E vivenciar essas conquistas é muito bom, minha gente. Então, por isso que nessa aula a gente vai trazer para vocês, relacionando com o projeto de vida, essa ideia, né, de como a gente perceber isso, né, de qual o papel da criatividade nisso, né? O que é a criatividade? Como a criatividade pode estar aliada a essa ideia do projeto de vida, a essa ideia de sonho, a essa ideia de conquista, Yolanda. Gente, falar em criatividade, às vezes é se pensar, né? Tem uma ideia comum de que você, teve uma ideia e que vai realizar aquilo. Mas isso não é necessariamente verdadeiro, porque muitas ideias que a gente tem não são viáveis, né? Então, falar a respeito de criatividade é dizer que sim, todos temos, tá? Tem pessoas que dizem, eu não sou criativo. A gente pode então ampliar, de perguntar, como está aqui para a gente, o que é então a criatividade? Vejam que sempre que surgem essas coisas de ideia, de criatividade, é uma lâmpada que se acende, né? Mas vamos ler aqui esse conceito de criatividade, até aqui as crianças passeando, né? Então, criatividade é um ato de transformar ideias novas e originais em realidade. Então, claro, você pode ter uma ideia nova, você pode ter uma ideia original e aquilo vai virar algo, vai sair do papel. Mas também você pode ressignificar essas ideias. Você pode conversar com as pessoas, escutar, tentar coisas diferentes para poder colocar essa criatividade em prática. E criatividade, Armando, na escola pode estimular? Com certeza. Então, muitas vezes, né, como a Yolanda falou, as pessoas olham e dizem, eu não sou criativo. Criativo é fulano que faz, inventa e tal. Muitas vezes, né, fulano, ele recebeu algum incentivo, ele exercitou, ele teve alguma visão. Então, todo mundo tem essa criatividade em si. Agora, a gente tem que também, né, se propor a exercitar, se propor, por exemplo, a experienciar coisas diferentes. A primeira, esse slide aqui, ele traz o seguinte título, estimulando a criatividade. Vai chegar aí na tela para vocês, para a gente poder enxergar melhor. Então, estimulando a criatividade. Todo mundo tem, só que a gente pode o quê? Pode trabalhar, pode melhorar essa habilidade, né? Por exemplo, aí a primeira diz, ouça música, sempre. Né? Por quê? Aí diz, eu escuto a música que eu escuto e ficar ali o dia todo escutando a mesma música, a mesma canção. Não é bem assim, minha gente. Né? Ouvir música ajuda, e ouvir músicas diferentes, né? Ajuda... Estilos diferentes, né? Ajuda a gente, ajuda nosso cérebro, na verdade, a expandir cognição. Né? Ou seja, nosso cérebro vai fazendo ligações, vai descobrindo novos sons, vai descobrindo novos ritmos. Então isso causa no nosso cérebro uma expansão. O nosso cérebro, ele vai, digamos assim, ele vai guardando essas informações. E isso é fundamental para a criatividade. Né? Eu, por exemplo, e a Yolanda também pratica isso. Quando a gente está ali no momento precisando de concentração, a gente bota o fone de ouvido e começa a ouvir música. Né? Por quê? Porque a música ela cria ali, né, um ambiente que a gente foca. Então, quando está ali querendo produzir uma aula ou pensando ali, buscando ideias, né, às vezes escutar música ajuda, né, estimula, porque o nosso cérebro ele fica ali, ouvindo aquela música e fica ultra estimulado, então isso ajuda ele a trabalhar. Né? Lê a segunda pra gente, por favor, Yolanda. Claro. Sim, importante, do quanto que a gente gosta de música, né? Muito. Nós somos pessoas bem musicais. Tanto é que o título da aula é qual?
Regue. Regue seus sonhos. Então Regue. tem essa analogia também. Com o estilo musical que você gosta, né, professor? Gosto bastante. Ah, ok. Deveras. Então, vamos lá. R, assuma riscos. Gente, vejam aí de novo, a lâmpadazinha no cérebro. Tem essa analogia, né? Tem essa comparação de que a gente tem ideias novas, é como uma lâmpada acendendo. É como se fosse assim, tudo escuro, você está procurando uma solução e, puf, acende aquela lâmpada. Por que isso tem a ver com os erros também? Vejam, o criador da lâmpada elétrica, né, o Thomas Jefferson, ele falava a respeito disso, de que ele criou um protótipo que deu certo e que virou a lâmpada elétrica. Só que tinham mais de 90 que deram errado. Então, pessoal, a gente não pode achar que boas ideias, que boas soluções vão cair do céu, não, tá? A gente vai errar bastante. Mas aí assumir esses erros, assumir esses riscos e aí vai em frente, vai tentando. Foi como eu dei a comparação de se você tiver esse sonho de ser jogador de futebol, ser jogadora de futebol. Você não vai já de primeira entrar num grande time, já está fazendo uma competição. Não, você vai cair, às vezes vai se machucar, vai tentar de novo. Então, vamos assumir riscos, isso serve para a vida também, viu? Vamos embora. Exatamente. E agora, professor? Só falando um pouco desse último tema que tu falou, né? Muitas vezes a gente, às vezes, tem soluções rápidas assim, e aí, massa, eu consegui resolver isso, eu consigo resolver tudo rápido. E aí, quando não consegue, fica frustrado. Que também faz parte, ficar frustrado, né? Também. Então, não deixe que isso também vá tirar a sua motivação, né? Exato. Então, reorganiza. Se frustrou, se chateia, mas segue em frente. E tem uma forma de se reorganizar, né? E de seguir em frente, que é ter uma rotina. Então, ó, ver o que é necessário para chegar nesse sonho, né? Então, eu quero ser médico. Então, qual o caminho para ser médico? Né? Então, o caminho mais direto aqui é você fazer uma faculdade de medicina. Então, vai lá e vê o que é que precisa. Precisa entrar com a nota boa no Enem. Então, começa aí a ter uma rotina de estudo, começa a assistir aulas, né? Então, é isso aí, é buscar formas de organizar um caminho para esse sonho. E não só um caminho, né? Organizar a nossa própria vida. Então, muitas vezes, para passar de ano, não consigo estudar muito, estou com dificuldade. Então, ter uma rotina ajuda nisso, né? Porque a gente tem que entender as responsabilidades da gente também, né, pessoal? Então, se a minha responsabilidade é estudar, é tirar nota boa, e eu não estou conseguindo, como é que eu posso fazer para isso acontecer? Né? Então, muitas vezes, ter uma rotina ajuda bastante a gente, pelo menos, a olhar ali nossas potencialidades e as nossas dificuldades também, né? O quarto ponto, professora. Vamos lá. Então, o quarto ponto é experimente coisas novas. Então, pessoal, bem importante isso, né? Você tá, até quando o exemplo que a Armando deu da música, você escutar aquele mesmo estilo musical, mesmo que você goste dele, você não vai estimular essas áreas diferentes do seu cérebro. A mesma coisa nesse experimentar. Digamos que você seja muito bom na dança. Isso não quer dizer que você vai ser ruim na escrita, isso não quer dizer que você vai ser ruim na matemática. A gente não é bom numa coisa só. A gente pode experimentar e tentar coisas novas para a nossa vida. E até a experiência, ela faz com que a gente alie em coisas diferentes, né? Então, por exemplo, se você é bom no futebol e tem ritmo, aí vai tocar um instrumento, então pode aliar as coisas, trazer uma coisa para outra, né? Perceber melhor o ritmo do jogo, por exemplo, né? Então, o último aí, ó, anote suas ideias. Minha gente, a gente está tendo ideia o tempo todo, né? E a gente nunca sabe quando elas vão chegar e muito menos quando elas vão embora. Então, por exemplo, se você pensou numa frase legal, gosta de escrever, quer escrever um poema, aproveita e escreve na hora, escreve no celular, anota as tuas ideias, porque às vezes elas fogem e para achar de novo dá trabalho, viu? Eu digo por mim, porque às vezes quando as ideias fogem assim, para voltar, já perdi muito poema bom nisso aí, muita música também, né? Então anotar as ideias é fundamental, beleza? E aqui, ó, chegando o desafio, fala para eles aí qual é o desafio, Yolanda. Então o desafio é justamente esse mapa dos sonhos, vamos tirar esses sonhos, assim só das ideias e vamos colocar no papel para poder levar para a realidade. Eu trouxe esse exemplo, você pode fazer, colocar seu nome, fazer um desenho, use sua criatividade, gente, fiquem à vontade. E aí você vai colocar alguma potencialidade que você tem, a gente usou a palavra gentil como exemplo, ou alguma dificuldade, você é um pouco mais impaciente, e diz, para eu poder ser então bailarina, eu vou ter que treinar tantas horas por dia, vai ter que exercitar a paciência sim,
Então, vamos tentar, minha gente, vamos lá. E aí, nesse mapa dos sonhos, você pode colocar como você é, o que pode te dificultar, o que pode te facilitar, qual a meta que você quer na vida. Use esse espaço para sonhar. E aí, lembrando que esses sonhos podem se tornar realidade se você regar esses sonhos. Exatamente. E como é que manda pra gente? Vai lá, ó, eles já estão ligados. Na plataforma da Unirec, procura lá novos componentes, projeto de vida e a sua turma, no caso, 7º ano. Beleza, pessoal? A gente se despede por aqui agradecendo, né, pela participação de todos e todas. Até a aula 9, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente.